escutando. Várias confirmações agora. Era o delay, então, eu acho. Acho que era um delayzinho. Então, gente, boa noite. Todos vocês estão aqui na live. Que a gente quer agradecer vocês por vocês estarem aqui na live. Eu sou o Felipe, sou graduando em Biotecnologia pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana e também sou conselheiro da Lina Biotech Polo Unila. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou a Maria, também faço biotec na Unila e também faço parte do polo da Lina lá na Unila. Bom, vocês acompanharam a nossa live na semana passada, né? Espero que sim. Se vocês gostaram da dinâmica, tudo que vocês gostaram, conta pra gente no chat. Se não gostou também, conta pra gente no chat. A gente recebeu bastante feedback, mas a gente quer saber mais de vocês. E na live anterior a gente falou sobre distanciamento social, vacinas e várias terapias em relação à Covid-19, né? Para quem não conseguiu acompanhar, a gente vai disponibilizar o site. Tá aparecendo, Felipe? Bom, a gente vai disponibilizar o site e um QR Code também. E daí por aí dá para ver a live da semana passada. E a gente também vai postar na página da Lina todos os artigos e as referências utilizadas, tanto para a live da semana passada quanto para essa live de agora. Bom, hoje a gente vai falar sobre bioeconomia, que foi o assunto que ficou faltando na live. E como será que a biotecnologia pode auxiliar a gente nesse momento da pandemia e também na pós-pandemia? O site, então, está aparecendo aí para vocês agora na tela, como a Maria falou, né? Só escanear esse QR Code que está aparecendo aí no canto esquerdo da tela de vocês. Aí vocês vão ter acesso à live anterior. Mas antes, a gente queria lembrar vocês, né, o que somos, né? Quem somos? Somos a Lina Biotech. O que é a Lina, né? A Lina é a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia. E ela está presente hoje em 20 universidades brasileiras. Universidades que possuem os cursos de bacharelado em biotecnologia, engenharia de bioprocesso e biotecnologia, engenharia de biotecnologia e tecnologia em biotecnologia. Muitas biotecnologias. A Lina, ela luta pela regulamentação da profissão de biotecnologista e pela inserção desse profissional no mercado de trabalho. A gente quer agradecer ainda ao colegiado diretor da Liga, que é formado pelos conselheiros desses 20 polos da Lina Biotech, que estão envolvidos na produção dessa live e no movimento Vem com a Biotech. Se você perdeu a nossa live anterior, como a Maria falou, está ali no QR Code. E a gente quer pedir para vocês também seguirem a Lina nas redes sociais. Esperem só um minuto que vai aparecer um QR Code aí na tela de vocês. Em alguns instantes vai aparecer um QR Code aí na tela de vocês. É para aparecer agora. E nesse QR Code que está aqui do meu lado esquerdo, vocês podem seguir a Lina no Instagram, que é @lina_biotech. Vou dar um tempinho para vocês apontarem a câmera do celular de vocês para esse QR Code. E aí lá vocês vão ter acesso a todas as ações da Lina Biotech em âmbito nacional. Ali sempre são postadas as coisas que a Lina está fazendo, essa questão da regulamentação da profissão. Tem tudo lá para vocês. E vocês também podem seguir a Lina no Twitter. Vai aparecer aí na tela de vocês agora como seguir a Lina no Twitter. Só um minuto. E é para ter aparecido aí para vocês agora o QR Code para vocês seguirem a Lina no Twitter. Ou também ali no Twitter é só colocar @LinaBiotech. Vou dar um tempinho também para vocês apontarem a câmera do celular para esse QR Code, que está aparecendo aí no lado esquerdo. E ao longo da nossa live, esses QR Codes também vão aparecer e também as informações ali embaixo para vocês tanto acessarem a live anterior, quanto seguirem a Lina nas redes sociais. A gente quer destacar ainda, né, que os posicionamentos dos mediadores, tanto eu quanto a Maria, e também os nossos convidados de hoje, são todos embasados em artigos, planejamentos, notícias de sites que são conceituados. E a gente quer destacar novamente que nós somos totalmente a favor de uma ciência que seja integrada, compartilhada e acessível. Esse é o principal objetivo das lives que a gente vem realizando aqui na nossa página.
A gente quer destacar também que as legendas que são geradas automaticamente pelo Facebook não são de nossa responsabilidade. A gente teve esse problema na live passada, onde algumas palavras saíam com a legenda meio estranha, não eram fiéis ao que a gente estava falando, porque é um programa do próprio Facebook que gera essas legendas. A gente está trabalhando em cima disso, para a gente conseguir fazer uma legenda que seja fiel ao que a gente esteja falando aqui, para não prejudicar vocês que querem acompanhar as nossas lives e às vezes não conseguem por causa dessa legenda e não podem acessar o som, né? Então, a gente só quer ressaltar isso. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre a bioeconomia, né? Ela é uma nova fronteira para o desenvolvimento econômico. Traz consigo uma enorme capacidade de criar empregos, gerar renda e novas alternativas econômicas para os países, né? Os seus efeitos são sentidos em vários segmentos da economia, como saúde, indústria química, farmacêutica, de energia, alimentos, cosméticos, dentre muitas outras partes. E será que a bioeconomia ela pode ser uma saída em tempos tanto de desigualdade social ou até mesmo da pandemia? Ou quem sabe uma estratégia a ser seguida para num futuro minimizar os agravantes trazidos por esses problemas, né? Então, para falar sobre isso, hoje a gente vai chamar a Luana Dantas, que é colaboradora no UOL Biotech, graduanda em Biologia na UNB. Ela faz iniciação científica em Bioinformática e Genômica, tem experiência em organização de eventos científicos. E também o Guilherme Kundlat, eu espero que tenha saído certo, que ele é CEO e fundador da PA Biru, que é uma startup que desenvolve tecnologias acessíveis para o ensino da ciência e da engenharia na prática. Então, vem com a gente para assistir essa live e vem com a Biotech. Eu só queria dizer que a Luana ela é graduanda em biotecnologia, não em biologia. Maria teve um errinho ali no texto, mas a gente faz a correção aqui ao vivo, porque é tudo ao vivo. Como já diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Queria começar perguntando, então, para os nossos convidados, como um dos principais fatores, né, no que se refere a esse tema de bioeconomia, o que seria, em poucas palavras, essa tal bioeconomia que a gente falou agora, e quais são os maiores obstáculos hoje para a sua total implementação? Luana, foi? Oi, isso, agora foi. Estão me ouvindo direitinho? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite pela Lina Biotech, né? Eu participei bastante tempo como conselheira da Lina aqui no Polo UNB, então para mim é um prazer muito grande poder voltar aqui e retornar tudo isso que eu aprendi durante essa caminhada pela biotecnologia. Também queria agradecer o convite por vir aqui representando o UOL Biotech, que é uma organização sem fins lucrativos que busca catalisar todas essas jovens lideranças para a gente poder mudar a América Latina através da bioeconomia, sobretudo com a biotecnologia. Retornando para a pergunta do Felipe, eu trouxe alguns slides, não vou conseguir mostrar aqui, mas depois eu vou deixar um link para vocês poderem olhar com algumas referências também. Luana, só um segundo. A gente consegue mostrar sim, se você quiser mostrar os slides. Consegue. Então, peraí. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Só um minuto. É só você ir me falando e... Opa, peraí. Problemas técnicos, mas... foi. Perfeito. Foi. Foi? Já tá aparecendo? Tá aparecendo já. Beleza. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre bioeconomia. Eu acho que não tem como a gente falar sobre um assunto tão amplo e complexo sem a gente mostrar algumas informações visuais para vocês. O que é bioeconomia, né? A bioeconomia, o termo, ela surgiu inicialmente ali na década de 70 pelo economista romeno Nicholas Roegen. Não sei se eu consegui pronunciar certo, mas é esse o nome. E para ele, a economia ela ia muito além dos números. A gente precisava levar em consideração os conceitos biofísicos e sociais no contexto de consumo e produção. Né? Hoje, a primeira definição de bioeconomia ela começou a surgir ali pela OCDE, que é a Organização Mundial do Desenvolvimento Econômico, e quando ela começou a discutir essa transição sustentável, que eu vou falar mais à frente,
E aí ela traz uma definição que eu acho muito interessante, que é: a bioeconomia pode ser pensada como um mundo em que a biotecnologia contribui para uma parcela significativa da produção econômica. A bioeconomia ela emergente provavelmente será global e guiada por princípios de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade ambiental. E uma bioeconomia ela envolve 3 elementos: conhecimento biotecnológico, biomassa renovável e integração entre aplicações. Quem quiser ver outras definições, e principalmente a definição usada pelo Brasil, vocês podem entrar no meu LinkedIn, que eu escrevi um texto só sobre isso. E aí, depois eu vou deixar o link para vocês aqui nos comentários. Mas continuando, pode continuar, Felipe? Pode continuar. Pode. É porque eu já vou dando alguns spoilers aqui do que a gente vai vir discutir mais para frente. Então, quando a gente fala de bioeconomia, sobretudo sobre essa transição tecnológica, a gente também está falando de biotecnologia e a gente está falando principalmente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Porque, afinal de contas, para a gente fazer essa transição de uso de recursos fósseis para recursos de base biológica, a gente está falando de bioeconomia e biotecnologia. Então, dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU em 2015, 10 desses estão diretamente ligados à bioeconomia através da biotecnologia, que é 2, a erradicação da fome, o ODS 3, boa saúde e bem-estar, né, com o desenvolvimento de novos fármacos, de produtos que levem a melhorar a qualidade de vida humana. O ODS 6, água limpa e saneamento básico. Será através da biotecnologia que a gente vai conseguir fazer o tratamento desses efluentes, tanto industriais quanto oriundos das nossas cidades. Isso também leva ao ODS 7, que é energia limpa e renovável, onde a gente começa a fazer essa transição tecnológica entre o uso do fóssil pelo uso do biocombustível, que é extraído do campo, né, através da cana-de-açúcar, entre outros cultivares. Isso também significa que a gente aumentar o número de empregos e o crescimento econômico. Afinal de contas, a gente precisa de mão de obra capacitada e altamente qualificada para executar essas atividades, e principalmente uma indústria inovadora, né, que veja as oportunidades aí. A gente também fala sobre cidades e comunidades sustentáveis, porque a partir do momento que a gente para de utilizar esses produtos poluentes, a gente consegue usar bioproducts, drop-in e não drop-in, que depois a gente pode comentar mais para frente, que eles têm um impacto muito menor do que os usados anteriormente, e também remete a consumo sustentável e a promoção da vida debaixo da água e a vida sobre a terra, que é o ODS 14 e 15. Quem tiver mais interesse, eu também escrevi um texto bem explicadinho sobre isso, vocês entram lá para vocês verem, que isso daqui é só para a gente lembrar que quando a gente fala de bioeconomia, a gente está falando sim de sustentabilidade, está falando sobre transição tecnológica para um mundo mais sustentável, né? E como é que o Brasil ele se enquadra dentro dessa perspectiva, né? Eu trouxe aqui esse slide mostrando algumas características onde o Brasil ele pode se tornar referência mundial em bioeconomia. Que, primeiro, a gente está em cima de 20% da biodiversidade mundial, né? E quando a gente fala de biodiversidade, a gente não está falando só sobre a Amazônia, a gente está falando sobre os outros biomas do Brasil, principalmente sobre micro-organismos presentes no solo, que até hoje a gente não faz ideia da possibilidade que existe. A gente está falando sobre biomoléculas ali no nosso litoral brasileiro, nos recifes, que também são muito pouco explorados. Então, a biodiversidade aqui ela vai muito além e ela é muito pouco explorada, principalmente no sentido de procurar moléculas e organismos para uso em fármacos, cosméticos, ou então até mesmo para substituição de processos industriais, né? A gente também, outra característica que torna o Brasil uma referência para isso é o clima e a geografia. A gente está numa região, apesar da grande extensão territorial, a gente está ali entre o trópico e a linha do Equador e os trópicos, né, que permite uma incisão solar muito alta. Então, assim, a gente tem um clima ameno para a gente ter uma produtividade agrícola interessante.
Hoje o Brasil ele utiliza só 17% do território nacional para agricultura, e desses a gente pode simplesmente dobrar a nossa produção só com esses 17%, sem precisar aumentar a fronteira agrícola, preservando o nosso meio ambiente, utilizando os nossos serviços ambientais, né, oferecidos pelos nossos ecossistemas. E a partir disso, com um agronegócio tão forte, a gente também tem a produção de vários insumos relacionados a isso, né, que seriam o etanol de segunda geração, talvez terceira geração, que ficam aí a possibilidade de criar novos bioproducts, né, que eles chamam, alguns especialistas chamam, por base desses insumos, né, secundários e primários. E, além disso, a gente também tem um grande número de recursos humanos, né? Eu acho que nunca na história do Brasil a gente teve tantos mestres e doutores capacitados para transformarem o Brasil numa referência mundial em bioeconomia. Em relação às políticas governamentais voltadas para a bioeconomia, hoje eu acho que os grandes alicerces que movem o Brasil são a Lei de Biodiversidade, o decreto que regulamenta ela, que ele prevê como é que a gente pode acessar essa biodiversidade, como é que a gente onera, né, o conhecimento tradicional associado, que são grandes avanços, né, em relação à medida provisória de 2001, e a gente também tem um novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que ele permite, sim, essa transição tecnológica entre as universidades e a indústria, né, que era um grande gargalo que a gente sentia em relação à segurança jurídica para quem queria fazer inovação no Brasil. E algumas ações que hoje o governo faz, elas são, tem um Plano Nacional em Ciência, Tecnologia e Inovação voltado para a bioeconomia. A gente também tem o programa Bioeconomia Brasil, só sobre biodiversidade, que ele é mais voltado para extrativismo, essa bioeconomia mais voltada para o conhecimento tradicional, né? E a gente tem o RenovaBio, que é uma política nacional de biocombustíveis, que ela é bem sólida aqui, né? Porque eu acho que o histórico do Brasil leva a gente a ter planos nacionais muito sólidos em relação a biocombustíveis, né? Começa lá no Proálcool, em 75, e vem até hoje com o RenovaBio, em 2017. Era só mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente vai discutir aqui pela frente. Eu também deixei alguns links para quem tiver interesse em se aprofundar mais no assunto, principalmente textos produzidos pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, o CGE, que é ligado ao MCTIC, o plano mesmo de ação do MCTIC, o programa de ação Bioeconomia, uma agenda para o Brasil, que foi produzido pelo Conselho Nacional da Indústria, que é muito interessante, apesar de ter sido feito em 2013, ele é bem completo, para quem tem interesse em ver os gargalos e onde ficam os potenciais do Brasil a serem desenvolvidos. A gente tem tem um documento pioneiro, que é esse da OCDE, que é a Bioeconomy to 2030, é uma agenda política para que todos os países globalmente tenham acesso a isso. E a gente tem o site do MCTIC, falando sobre bioeconomia, e uns slides sobre o plano Bioeconomia Brasil, para quem tiver interesse. E eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, gente. Vou esperar as perguntas. Bom, Guilherme, você quer colocar alguma coisa? Acho que eu posso comentar também um pouquinho minha visão. Eu achei super legal tudo que foi falado e acho que bioeconomia é um termo super amplo. Gente, espera só um minutinho. Aí estamos com problemas técnicos aqui, que a nossa imagem parou de aparecer. Acho que quando a Luana colocou para compartilhar a tela, deu um errinho aqui nas nossas imagens. Eu vou resolver isso rapidinho, só um segundo. Quer que eu vá falando enquanto isso? O pessoal vai ouvindo só? Pode ser. Eu acho que quando a gente fala de bioeconomia,
eu gosto de usar um exemplo que é comparar com como é a economia hoje em dia. Então você acorda de manhã, você vai tomar um banho, lava o cabelo, você escova os dentes, você veste uma roupa e vai de bike para a escola, para a universidade, para o trabalho. Nisso você colocou shampoo no teu cabelo, que tem um componente que é derivado do petróleo, a pasta de dente tem um componente derivado do petróleo, o material sintético da camiseta, o pneu da bike, o asfalto, os chicletes que você foi mascando, e fora todos os plásticos, todas as embalagens, a escova de dente, o pote do shampoo, etc. Então, a nossa vida ela é encharcada em petróleo. Não é só a matriz energética que a gente usa vários derivados do petróleo no nosso dia a dia. Isso é trivial. Então, a gente tem uma economia baseada em óleo, basicamente. E a transição para a bioeconomia vai ser quando gradativamente todos esses componentes forem sendo substituídos. Então eu vou ter aquela molécula básica do shampoo produzida num micro-organismo. Eu vou ter o fio que compõe a camiseta, vai ser teia de aranha, só que em vez de produzido por uma aranha, produzido por uma levedura, ou uma bactéria, ou uma alga. Eu vou ter os componentes do chiclete, do asfalto, da pasta de dente, todos sendo produzidos por micro-organismos. Então, não é só a troca da matriz energética, não é só a gente utilizar biocombustíveis ao invés de combustíveis fósseis. É também a troca de todos esses componentes sendo produzidos a partir da vida. E essa transição ela é essencial, porque a gente observa todos os impactos ambientais e sociais desse modo de vida que a gente tem hoje. Não sei se vocês sabem, mas petróleo uma hora vai acabar. Não sei se vocês sabem, mas causou aí uns probleminhas no mundo. Então, essa transição ela se faz necessária e, ao mesmo tempo, a tecnologia está pronta para isso. Hoje a gente tem tecnologia para criar organismos programados para resolver esses problemas, para pegar toda a via metabólica que faz algum produto, um medicamento de interesse nessa plantinha que só cresce num lugar específico, lá do Himalaia, e eu produzi agora em grandes quantidades no micro-organismo e tornar isso acessível para todo mundo. Então a transição, a revolução da bioeconomia é essa mudança que vai ser sutil, vai ser gradativa, mas que vai transformar completamente o nosso estilo de vida e vai mudar a forma como a gente se relaciona com o planeta. E essa é a grande revolução econômica e tecnológica do nosso século. Então essa é mais ou menos a minha visão sobre a bioeconomia. Incrível. Obrigadão. Bom, eu acho que, como foi colocado também pela Luana, assim, a questão tipo, do papel do Brasil dentro disso, como ocorre, como a gente vê a bioeconomia aqui no Brasil, né, em grande parte, sim. Há muitos anos o Brasil ele é pioneiro no uso e no desenvolvimento de cultivos geneticamente modificados, por exemplo, no desenvolvimento da biotecnologia agrícola, que é algo muito forte aqui pra gente, no uso de biocombustíveis como fonte principal de energia para o transporte, por exemplo, né. Então, essa nossa segunda pergunta, acho que vai tentar fazer também uma ponte entre a nossa live da semana passada e essa, que é para a gente tentar relacionar, então, o momento atual da pandemia pelo Covid-19 e o fortalecimento da bioeconomia brasileira. Quais estratégias poderiam ser adotadas com relação ao desenvolvimento e à inovação? Se a gente pensa tanto em pandemia quanto em bioeconomia, assim, como é que a gente consegue fazer essa relação? Posso começar essa? Pode. Bom, o Brasil a gente tem uma biotecnologia, uma bioeconomia forte. Quando eu comento com colegas de outros países que eu coloco biocombustível para ir dirigindo para o trabalho, eles acham que eu estou morando em 2050. Isso não é uma realidade em muitos lugares do mundo. A gente tem a primeira cana-de-açúcar transgênica foi desenvolvida no Brasil e foi desenvolvida... era um projeto que grandes multinacionais desistiram, tecnologicamente era muito difícil. E a gente teve uma empresa brasileira que conseguiu fazer. Então, a gente tem vários exemplos. A gente tem a Braskem, que é uma grande produtora de bioplásticos. A gente tem vários exemplos de uma biotecnologia que muitas vezes está na fronteira do conhecimento. E eu concordo com muitos dos pontos levantados, que a gente tem vários fatores aqui no Brasil para estar nessa fronteira. Só que a gente não tem ainda uma diversificação da nossa biotecnologia. Então, quando a gente olha para essa situação que a gente está passando da pandemia, no início, alguns países já estavam preparados. Países que já tinham enfrentado outras pandemias de coronavírus. A China,
a Coreia do Sul tinha tido um problema com a MERS, foi fortemente criticada, então ela estava preparada para reagir. Agora, se a gente olhar, por exemplo, a Alemanha não estava. Só que a Alemanha conseguiu fazer uma conversão industrial, porque ela tem uma biotecnologia muito antiga, uma bioeconomia muito desenvolvida, então a indústria pesada consegue ser convertida para outra coisa, que é mais ou menos o que a gente está vendo em outras áreas, né? Então você tem a indústria automobilística agora produzindo respiradores. Você pode ter uma indústria de biotecnologia sendo convertida para fazer diagnóstico ou sendo empregada no desenvolvimento de uma vacina. A gente tem um exemplo aqui em São Carlos, né? Eu moro em São Carlos atualmente, que é a DNA Consult, é uma empresa pequena, que tem bastante ligação com a biotech daqui, professores que trabalharam lá e tudo mais, e eles estão produzindo testes, eles não faziam diagnóstico para coronavírus, porque ninguém fazia. Eles estão produzindo agora 10 mil testes para a cidade. Eles não conseguem atender o Brasil inteiro, mas como eles já trabalhavam com teste de DNA, com biotecnologia aplicada à saúde, eles puderam ser convertidos para atender a emergência da pandemia. Eles não conseguem salvar o Brasil, mas se a gente tivesse centenas dessas pequenas empresas, talvez a gente conseguisse ter uma resposta mais efetiva, e o diagnóstico está sendo o nosso gargalo no combate. Então, você ter uma indústria da biotecnologia, ter uma bioeconomia diversificada e pujante, se a gente tivesse isso antes da crise, a gente poderia estar vendo agora essa grande conversão e ter uma resposta muito efetiva. Se a gente tivesse a cadeia produtiva, se a gente conseguisse produzir reagentes aqui dentro do Brasil, a gente poderia converter isso tudo para enfrentar o problema atual, entrar em modo de guerra e vamos resolver o problema do coronavírus. A gente tem feito isso, mas a gente tem as limitações do tamanho, da diversificação da nossa indústria de biotecnologia. Então, o que a gente está vendo agora são vários editais que estão surgindo super legais. Tem um edital do Senai, teve um PIP especial para coronavírus, super interessantes. Só que é difícil você fazer isso, essa conversão muito rápida, né? Você passar a trabalhar com isso muito rapidamente. Então, se a gente tivesse no passado programas mais gerais, não tão limitados a biocombustíveis, que são super importantes, mas não é a única coisa que dá para fazer com biotecnologia, se a gente tivesse programas mais amplos e uma bioeconomia mais estabelecida, a gente teria mais essa capacidade de conversão. E é uma lição que fica, e estão surgindo várias oportunidades de mercado, isso tudo, no fim, a gente acaba entendendo a importância da indústria nacional, da ciência nacional e tudo mais. Então, mais ou menos uma perspectiva, como eu enxergo, né? Oi, Luana. Você quer comentar essa? Eu só queria comentar alguns pontos que, se vocês forem ler os planos de desenvolvimento da bioeconomia no Brasil, esmagadoramente, grande parte deles é baseado na transformação, assim, entre os bioprodutos possíveis para transformação, o bioproduto principal é o biocombustível, sendo que esse é o de menor valor agregado em relação a outros produtos, por exemplo, ácido succínico, né, por exemplo, bioplásticos, entre outros. E aí eu acho que é interessante a fala do Guilherme, porque isso mostra muita fragilidade da gente como indústria nacional, né, como desenvolvedores de tecnologias. Porque o biocombustível ele acaba tendo essa notoriedade toda porque ele é mais fácil, né? Tipo, digamos assim, você tem uma biorefinaria de soja ou de milho, é fácil você pegar aquele bagaço e dali você transformar em combustível novamente. Enquanto que alguns outros produtos, assim, exige uma capacidade técnica e de infraestrutura muito maior para fazer essa conversão, né? Então, eu acho que esses momentos de crise, eles deixam muito explícito essa nossa fragilidade enquanto infraestrutura em relação a outros produtos dentro do contexto da bioeconomia. No que o Guilherme falou, eu achei muito interessante a parte dos reagentes. Eu acho que nessa crise sanitária nunca foi tão evidente para a gente a nossa dependência por insumos externos, né? Principalmente reagentes e equipamentos para fazer detecção de diagnósticos, ou então até mesmo para fazer PCR, gente. Eu acho que nunca na vida as pessoas vão parar para pensar que era uma coisa que a gente devia produzir ao invés da gente comprar, entendeu? Então eu acho que, apesar de tudo, essa crise sanitária ela veio deixar grandes lições para a gente, né? Então eu acho que uma delas, com certeza, é a gente consolidar melhor essa indústria de química fina nacional, principalmente voltada para suprir o mercado interno, né? E isso não deixa, e quando a gente faz isso não deixa que a gente
se limite na produção de outros produtos também, né? Porque se um equipamento consegue produzir TAC, né? Se a gente consegue engenheirar micro-organismos para produzir TAC, a gente também consegue fazer isso para outros tipos de produtos, né? Principalmente usando alguns tipos de meio que muitas vezes seriam descartados, mas que por algum motivo a gente pode utilizar para gerar produtos de valor agregado, né? Então, eu acho importante a gente ter essa visão nesse momento de que existem muitas possibilidades e desafios que a gente precisa superar. Mas, mesmo assim, as oportunidades elas são muito maiores do que as dificuldades, né? Principalmente agora com a nova lei o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação que permite que a gente consiga fazer essas transições, né, essas pesquisas. Mesmo que de um lado a gente tenha o caimento no investimento de pesquisa, né, no Brasil. É isso. Eu só queria comentar uma coisa da sua fala, que você falou rapidinho, por exemplo, que a gente podia ter produção nacional, por exemplo, de TAC para usar em PCR, né? E daí eu acho que isso ficou meio perdido, assim, para uma galera. Você podia explicar, tipo, mais direitinho o que seria TAC? É verdade. Gente, é porque muitos dos diagnósticos, né, que a gente... Você quer comentar, Guilherme? Eu posso comentar. Tem diferentes tipos de se fazer o diagnóstico, né? O modelo que era mais... que foi mais fácil de ser implementado é um real-time, um PCR de... Como traduz isso? Enfim, você pegar e amplificar o material genético do vírus. E aí você precisa de algumas enzimas específicas para você conseguir fazer essa ampliação. E essas enzimas, elas são muitas vezes relativamente, né, não são bem baratas, mas são relativamente baratas de se importar. Então a gente até tem algumas... Eu conheço pelo menos uma startup que trabalha com TAC, especificamente, que é uma dessas enzimas, né? Então você tem que colocar vários reagentes, e aí você tem um pouquinho de DNA, de material genético, né? Um vírus de RNA, no final você vai ter um monte e vai ver se tinha alguma coisa ali. Então a gente até tem, mas a gente não tem um planejamento estratégico, entendendo que é importante produzir esses reagentes aqui, e até isso é interessante, pensando em facilitar outros negócios em biotecnologia. Porque se eu começo a produzir as coisas aqui e elas se tornam... Vai ter muito menos problema de importação. Material biológico, quem está em lab de biotech sabe, é muito fácil essas coisas ficarem paradas na alfândega. Acontece o tempo todo. Então, se eu começo a ter essas produções nacionais, eu consigo, por um lado, agilizar a minha indústria, eu fico mais competitivo e muitas vezes eu também consigo baixar o preço. Então, eu tive uma conversa bem interessante uma vez com o pessoal da IDT, qual que é o nome? Qual é a tradução de IDT? Sei lá, IDT, faz alguns desses reagentes, e aí eles têm uma grande fábrica, eles sintetizam DNA, e eles têm uma grande fábrica na Ásia, e tem um centro nos Estados Unidos que atende os Estados Unidos e a Europa. Pode ser que tem mais algum que eu estou esquecendo. E aí eu perguntei para eles, eu falei, gente, por que vocês não colocam um centro desse na América do Sul? A gente tem um monte de problema de importação, a gente tem muitos laboratórios de biologia molecular. Vocês não produzem grandes pedaços de DNA, né? Porque a gente tem produção de pequenos aqui no Brasil. E aí eles falaram, olha, a gente não sabe. A gente não sabe o tamanho do mercado. Porque primeiro que a gente não sabe o tamanho do mercado, segundo que o que a gente sabe é que assim que a gente começar a produzir, vai ficar muito mais fácil para vocês. Então o mercado vai crescer um monte. Então vai ter demanda, só que a gente não tem certeza se vai crescer o tanto que a gente espera para daí ter a demanda, enfim. Então foi bem interessante essa conversa com eles. Eles simplesmente não tinham ideia se fazia sentido abrir uma fábrica na América do Sul ou não. E eles não... Tudo bem, eles viviam com o mercado europeu, norte-americano, asiático e exportando para o Brasil. Mas então a gente tem essa via de mão dupla, né? Porque a partir do momento que você começa a ter essas coisas produzidas aqui, você acelera toda a indústria de biotecnologia, fica tudo mais fácil, tudo mais rápido, e aí a demanda aumenta. Só que se você não tem a produção, a demanda não é tão fácil. Então, mesmo laboratórios de pesquisa nas universidades, muitas vezes a gente não sintetiza grandes oligos, porque é caro, vai parar na Anvisa, pode ser que demore. Então, se estivesse aqui, talvez utilizasse. Então, tanto do ponto de vista de pesquisa básica quanto de pesquisa aplicada, se ter essas coisas aqui, gera esse feedback positivo.
Nossa, eu falei um monte de coisa a mais que era para falar, né? Mas enfim, acho que eu respondi aí, mais ou menos. Com certeza você respondeu. Eu acho interessante que também tudo isso que vocês disseram passa sempre por estratégia, sempre por alguma política que vai facilitar essas coisas, né? Então, por exemplo, em 2012, o governo dos Estados Unidos, eles fizeram um documento estratégico também que definia várias políticas destinadas ao desenvolvimento da biotecnologia. E aí eles apresentaram alguns objetivos principais, e eu vou ler aqui rapidinho. Era apoiar e investir as atividades de pesquisa e desenvolvimento, facilitar a aproximação da pesquisa e o mercado e do mercado, diminuir burocracias, que é uma coisa que todo mundo quer, né? E incentivar as instituições acadêmicas para treinar os estudantes para atender as necessidades nacionais, né? Então, acho que já que a gente está falando sobre políticas públicas, coisas que a gente poderia produzir aqui, a gente queria saber quais seriam as principais ações, quais foram já, né? Que já foram promovidas pelo governo e quais que ainda precisam ser promovidas pelo governo em relação ao fomento da bioeconomia. Que acho que a gente já estava por aí, nesse caminho mesmo. Quer começar, Luna? Posso falar. Maria, em relação a isso, acho um tema bem complexo da gente discutir aqui, porque planos estratégicos existem, sabe? Todo governo que entra, todo governo que sai, eles montam novas estratégias, né? Voltada a como a gente pode impulsionar a bioeconomia, etc. Eu acho que, na verdade, o governo federal, ele peca muito na execução, sabe? Tanto que quando a gente vai pesquisar, a gente não tem indicadores de como essas ações elas podem ser implementadas, entendeu? Eles simplesmente, por exemplo, nessa última ação, inclusive eu deixei o link aí, o plano de ação do MCTIC sobre bioeconomia, lá eles falam, assim, qual é a meta? Criar um consórcio X para isso. Só que, tipo, não fala como é que esse consórcio vai ser criado, quem vai ser responsável por ele, como é que vai ser executado, quando vai ser, quais são os indicadores de médio, curto, longo prazo para que isso realmente seja tátil, seja visível, como é que a gente vai mensurar isso no futuro? Será que vai ser por publicação? Será que vai ser por produto? Será que vai ser dentro do PIB? Então, assim, eu acho que isso peca muito do governo federal, e não é só do atual governo, é dos governos passados também. Eu acho que, assim, a bioeconomia, ela teve um grande boom ali entre 2002 até 2012, mais ou menos, quando a gente teve 3 governos, assim, relativamente parecidos, só que, mesmo assim, isso ficou faltando, sabe? Então, eu acho que desde o período de redemocratização do Brasil, que a gente teve esses representantes eleitos democraticamente, eles sempre tiveram uma visão muito imediatista de ações que são planos de médio e longo prazo, entende? Então, às vezes, o que falta... Porque não falta conhecimento sobre isso, sabe? A gente sabe que a gente tem mais de 300 biorefinarias de cana-de-açúcar, de milho, para fazer etanol, entende? Mas como é que a gente consegue implementar novos mecanismos ali para que aquela biomassa secundária ela se torne um produto de alto valor agregado, entendeu? E não só nesse ponto, mas em outros aspectos também, tipo assim, como é que a gente mensura as pesquisas que são relacionadas à bioeconomia, sabe? Eu acho que a discussão já começa aí, como é que a gente mensura a bioeconomia, né? Tanto que você vai lá na plataforma Lattes hoje, você pesquisa o termo bioeconomia, aparece, tipo assim, uns 800 pesquisadores que têm algum tipo de pesquisa relacionada a isso, entendeu? Agora, você usa um termo, por exemplo, biocombustíveis, e põe lá na plataforma, tem mais de 10 mil pesquisas voltadas para biocombustíveis, entendeu? Então, eu acho que começa aí, as nossas discussões, elas precisam ser voltadas para, tipo, como é que a gente mensura isso, né? Como é que a gente executa, e parar de ficar só no planejamento estratégico, entende? Só de, vamos lançar plano, vamos fazer semana nacional para lançar plano, entendeu? Eu acho isso aí só um jogo de marketing, sabe? Eu fico muito triste, na real. Eu concordo completamente. Quando a gente vê outros países, por exemplo, o Reino Unido, eles estão no segundo plano deles, porque eles fizeram um para 10 anos, colocaram metas, atingiram as metas, completaram o plano, criaram outro, estão atravessando o outro. A gente vê no Brasil várias iniciativas regionais bastante interessantes, dos mais diversos tipos. Então, por exemplo, empreender em biotecnologia tem um custo de entrada muito alto, porque você vai ter montar um laboratório, reagentes são caros e tudo mais. Então, tem centros dedicados a facilitar essa entrada, como a Biominas, em Belo Horizonte,
a Uspera em Ribeirão Preto. O Senai tem um Instituto de Inovação dedicado a biosintéticos lá no Rio de Janeiro, fantástico, fantástico. Desenvolve inovação para a indústria, tem programas de parceria, grandes indústrias, startups e o pessoal técnico do Senai. Super interessante. A gente tem programas destinados a biocombustíveis, né, o ProAlcool, agora o Renova Bio, que é do ano passado, acho que é do ano passado. Mas a gente ainda falta essa grande visão, essa visão eu não quero fazer agora biocombustível, eu quero fazer um avião feito de teia de aranha. Tipo, é isso. Porque eu tenho a Embraer, porque teia de aranha é um material super resistente, super leve, e faz sentido eu ter um avião feito de teia de aranha em 2050. Quais são as metas para 2025, para em 2050 eu ter um avião feito de teia de aranha? É isso. Então, a gente tem exemplos. Inclusive o Chile tem um planejamento bem interessante, a gente tem exemplos mais próximos da gente, e acho que falta essa articulação política para criar esse plano integrado para tudo que permeia a bioeconomia, desde a parte agrícola, a parte de química fina e pesada, a parte de combustíveis, a parte têxtil, você conseguir colocar todos esses aspectos, porque no fundo tudo é integrado, e aí vai ser integrado naquilo que a gente estava falando. Todo mundo precisa de reagente, todo mundo precisa de equipamento, todo mundo precisa de pesquisa de base. Então, se eu consigo colocar todas essas coisas, criar toda essa infraestrutura de reagentes, de equipamentos, encaixar as universidades, quem produz conhecimento de base dentro desse grande sistema e criar metas atingíveis, a gente tem tudo para deslanchar. Porque, como você muito bem colocou, Luana, a gente tem o potencial do Brasil para a bioeconomia é extraordinário. Porque a gente tem sol, que é uma coisa que os ingleses, os canadenses, os russos sempre falam. Então a gente tem produção de biomassa, a gente tem biodiversidade, e a biodiversidade está lá nos arrecifes do Recife, na floresta amazônica, na Caatinga. A gente tem diversidade na nossa biodiversidade, a gente tem várias biodiversidades, então a gente tem um potencial extraordinário, e a gente tem a gente tem pessoas técnicas, né? A gente tem o capital intelectual, a gente publica muito bem em biologia molecular, biotecnologia industrial e vários setores. A gente tem grandes professores históricos, pesquisadores que construíram carreiras no Brasil fantásticas, pesquisadores jovens emergindo. A gente tem tudo, a gente tem a faca e o queijo, né? Falta esse grande planejamento bem executado, olhando para 2050, mas atingindo passos em 2023, 2025. Eu só queria complementar, eu acho perfeita a sua fala, Guilherme. Eu só queria complementar que é exatamente isso que o Guilherme falou, sabe? A gente tem um capital intelectual, a gente, de certa forma, tem uma certa infraestrutura, né? A gente tem leis que dão alicerce a isso. Então, o que está faltando, né? Eu acho que essa falta de sinergismo, ela vem por omissão do governo federal, sabe? Porque a responsabilidade dele promover esse ambiente de inovação, e enquanto o governo ele não tiver o papel de liderança em promover esses diálogos, esses consórcios, realmente a gente vai ficar tendo várias iniciativas independentes que não conversam entre si e que vão tocando a vida delas, assim, como se nada tivesse acontecendo, porque elas estão produzindo o que elas têm que produzir, mas essa visão global, holística, ela não acontece, justamente porque o governo, ele tá pensando em outra coisa, ao invés de criar um planejamento mais refinado para a execução dessas atividades em conjunto. Então, puxando para esse lado que vocês estão falando, né, sobre uma agenda, né, para a bioeconomia no Brasil, a gente, fazendo a nossa pesquisa, né, para a pauta, a gente chegou num documento que é Bioeconomia, uma agenda para o Brasil, que é de 2013. E ele analisa um cenário brasileiro da bioeconomia, lá naquela época, né, e identifica oportunidades e desafios para o desenvolvimento da bioeconomia. Um desses desafios seria a inserção de temas que são referentes à biotecnologia no ensino, né, desde o ensino nas escolas, como talvez cursos de biotecnologia ou especializações. Nesse contexto, vocês consideram que o aumento dos cursos de biotecnologia no país trouxe um avanço para a bioeconomia? E ainda, colocando um comentário que foi feito aqui no nosso chat, nossa, enrolei toda a língua aqui, mas no nosso chat, que foi um comentário lembrando que algumas semanas atrás saiu a portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia
citando a biotecnologia como uma área prioritária entre 2020 e 2023. Acho que eu posso começar essa que estou jogando mais em casa aí. Eu até explicando, convidando quem quiser conhecer o PEABIRU, o que a gente faz é desenvolver ferramentas para ensinar na prática, ferramentas de baixo custo para ensinar na prática biotecnologia, indústria 4.0, áreas de fronteira do conhecimento, nessas intersecções entre biologia e engenharia. No ensino médio a gente desenvolve ferramentas para isso, quem quiser conhece lá nosso trabalho depois. E eu acho que é extremamente interessante isso, né? Você olhar como a gente forma profissionais qualificados. Então a gente tem... Quantos cursos de biotecnologia a gente tem hoje? 54? Mais? Não sei. Eu acho que é mais de 50. Posso estar errado. Então a gente tem dezenas de cursos pelo Brasil. Eu conheço vários, não conheço todos, eu acho, mas tem uma qualidade extraordinária e a gente forma profissionais muito bons. E o sinal que a gente forma esses profissionais muito bons é a fuga de cérebros que a gente vê. Então, tem colegas do lado dos meus tempos, eu sou de 2013, eu entrei em 2013, mas eu tenho colegas mais ou menos da minha geração ali, né, que estão hoje em startups fantásticas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, estão fazendo mestrado, doutorado, pós-doc na França, na Suíça, na Inglaterra. Então, eu tenho colegas, amigos de graduação que foram roubados do Brasil porque são muito bons, porque são fantásticos, e isso é um reflexo da qualidade da nossa educação. Eu fiz um período de sanduíche na Universidade de Sheffield, e lá o Departamento de Biologia Molecular tinha 6 prêmios Nobel. E eu fui esperando, né, que eu ia chegar lá sem saber muita coisa. E o que eu notava é que o nível dos outros alunos, ou o nível das pessoas no laboratório, era no mínimo igual ao nosso. Mas acho que muitos dos meus colegas daqui tinham uma formação melhor. A gente forma com qualidade essas pessoas. O grande desafio é reter esses talentos, né? Então, você tem que valorizar quem faz pesquisa, quem se dedica à carreira acadêmica, você tem que ir criar programas para quem está saindo da graduação e não quer esse caminho acadêmico e tem uma ideia, programas para facilitar que ele romper essa barreira de custo de empreender em biotecnologia no Brasil. A gente tem alguns programas, por exemplo, o PIP, da FAPESP, tem o programa Centelha, tem alguns, né? A gente pode citar alguns exemplos, mas eles ainda são pontuais, né? Então, se a gente facilita essa barreira para as pessoas empreenderem e a gente valoriza os nossos pesquisadores, talento não falta, só que a gente precisa ter eles em casa, né? Luana, quer comentar alguma coisa? Eu só vou complementar um pouquinho, posso? Inclusive tem um texto no meu LinkedIn que eu escrevi na época que eu era representante da Lina, que é porque é importante regulamentar a profissão de biotecnologista no Brasil, e nele ele comenta essa relação entre a abertura de cursos de biotecnologia com algumas políticas nacionais que estavam acontecendo no momento. Eu acho que a principal, em relação à abertura de cursos de biotecnologia, ela é o decreto 6.041, que ele institui uma política nacional de desenvolvimento da biotecnologia e cria o Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras providências. E nele, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ele visa promover e executar ações para estabelecer um ambiente adequado ao desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos e também a retenção desse capital intelectual que a gente estava formando. Só que o grande problema dessas políticas, né, é que elas são muito voltadas ao pensamento do governo da época, né, do governo federal da época. Então, se hoje a gente tem uma fuga muito alta de capital intelectual, é porque isso não está alinhado, reter esse capital não está alinhado com a visão do governo federal, né? Inclusive, eu acho que é uma oportunidade até que a gente pode comentar sobre o novo sistema de distribuição de bolsas após graduação que a gente está vivenciando hoje. Então, assim, infelizmente, essas pessoas que a gente está formando com dinheiro público, elas vão partir, porque a gente não tem um programa para reter elas aqui. Eu acho a fala do Guilherme perfeita, porque eu também tive muitos colegas que fizeram o período sanduíche, né, pelo o antigo Ciências Sem Fronteiras, e muitos deles também falaram que, tipo assim, a gente está de igual para igual em relação à capacitação de recursos humanos, entendeu? E o que falta, né? Será que
E, outro ponto também que eu achei interessante o Guilherme comentar foi essas iniciativas pontuais em formar acadêmicos com uma visão mais empreendedora, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está tendo essa fuga de capital intelectual, a gente também está passando por um remodelamento, eu acho, cultural em relação a fazer pesquisa no Brasil. Tipo, não é só a gente se formar e ter uma carreira acadêmica, a gente pode sim ter outras possibilidades além dessas, né? Então, talvez seja agora, com a Covid, um sinal, né, para a gente procurar outras alternativas que não sejam no exterior também. O pessoal está comentando bastante aqui no chat, nos grupos do Facebook, exatamente sobre essas questões que vocês comentaram, né? Que a gente forma profissionais de qualidade, mas a gente não tem como segurá-los aqui no Brasil, a gente não tem essas questões. Só lembrando que esses textos que a Luana falou, a gente vai disponibilizar depois, no final da live, ou até amanhã, junto com as referências que a gente usou para fazer essa live de hoje e também a live da semana passada. Então, fiquem calmos aí no chat, que a gente vai disponibilizar tudo para vocês, vocês vão ter acesso a todas as referências que a gente usou. Indo nessa linha, né, em relação a essa aplicação da bioeconomia no caso, né, a gente tem a edição do informe Perspectivas da Agricultura e do Desenvolvimento Rural nas Américas, um olhar para a América Latina e o Caribe, que prevê essa questão da aplicação da bioeconomia entre 2019 e 2020. Né? Destaca a bioeconomia como uma forma inovadora de impulsar o desenvolvimento rural sustentável na América Latina e no Caribe, e ele foi apresentado na Conferência de Ministros da Agricultura das Américas em 2019, no ano passado. Ele assinala que o desenvolvimento rural é fundamental para que esses países que compõem a América Latina e o Caribe realizem, né, esse desenvolvimento rural, desenvolvimento agrícola. Ele levanta ainda que uma das formas de potencializar esse desenvolvimento é através da bioeconomia. Dessa maneira, vocês poderiam comentar para a gente quais seriam essas principais estratégias voltadas para a América Latina, né, em relação à bioeconomia? Quer começar, Luana? Eu vou comentar aqui brevemente, porque eu acho que é um assunto muito amplo, eu não sei nem se eu estou capacitada para falar sobre isso, mas eu acredito que a agenda da América Latina está muito voltada para uma agricultura sustentável, até porque são as mesmas características que o Brasil tem, né? Uma grande incidência solar, está ali numa região que não tem oscilação de temperaturas muito altas e que historicamente produz commodities, né? Então, assim, por exemplo, a China não vai querer de um dia para outro virar uma potência agrícola. Para eles é muito mais factível importar isso do Brasil, né? Do que eles investirem nisso. Então, acho que acaba que o nosso grande nicho de mercado na América Latina em geral, né, em relação à bioeconomia, é a produção do agronegócio e o aumento de produtividade por metro quadrado. Eu acho que aí, dentro daqui, cabe citar o INCA, que é uma instituição interamericana de agricultura, né, que da onde veio esse estudo. Eu acho que ele é o ultrassumo dessas cooperações aqui entre os países latinos. Eu acho que outro ponto também que cabe é que, ao mesmo tempo que, a partir do momento que a gente tem uma bioeconomia voltada só para o agronegócio, a gente também perde muito em não investir em tecnologia nacional, né, no que tange desenvolvimento de outros tipos de serviços e produtos, né. Então, por exemplo, novamente, a gente tem uma Covid e que atinge a gente em cheio e aumenta o valor do dólar, a gente continua exportando, né, os nossos commodities, mas os produtos de alto valor agregado tecnológico, por exemplo, computadores, equipamentos, etc., a gente acaba ficando muito prejudicado, né? Então, acho que uma coisa ela não impede o desenvolvimento da outra. Acho que falta a gente ter uma visão mais global dessa integração entre as tecnologias, né? Não só a bioeconomia no sentido de que a gente precisa de um agronegócio forte, mas também a gente não pode esquecer as outras áreas prioritárias na América Latina. Só complementando brevemente, eu acho que a minha visão é que essa conversão para a bioeconomia impacta de dois modos o campo. O primeiro é que a gente vai precisar de biomassa, né? A gente precisa das bases, tipo, se eu vou produzir o composto do shampoo usando a bactéria a partir de açúcar, eu preciso de açúcar.
ou, enfim, né, se eu for usar rejeitos agrícolas para produzir química fina, etc. Então, eu preciso primeiro ter a produção agrícola. Então, conforme a gente for caminhando por uma bioeconomia, a gente vai precisar de uma produtividade maior. Claro, a gente também pode utilizar algas, por exemplo, e aí mas ainda assim você precisa de fazendas de algas e tudo mais. Então, vai aumentar essa demanda e a gente está bem posicionado para atender essa demanda. Do outro lado, você tem tecnologias que transformam o campo. Por exemplo, a cana transgênica é um exemplo, os vários transgênicos. Você tem outras tecnologias, por exemplo, poxa, e se em vez se eu conseguisse produzir uma semente sintética, ainda só que não tem semente, será que eu posso fazer uma semente sintética e aí eu posso semear a terra? Será que isso não vai facilitar a produtividade? Será que eu posso substituir compostos fertilizantes nitrogenados por micro-organismos que fixam o nitrogênio do ambiente? Então eles são muito mais sustentáveis e ao mesmo tempo têm a mesma produtividade ou até maior. Utilizar controle biológico ao invés de pesticidas, tudo mais. Enfim, essa transformação da bioeconomia vai afetar profundamente o campo e só que ao mesmo tempo, e isso é um ponto bem interessante, quando a gente faz esse tipo de planejamento, ou deixa de fazer, né, mas enfim, quando a gente pensa em transformação, conversão para uma bioeconomia ao longo das décadas, a gente não pode deixar de lado, na minha visão, o aspecto social. Então, se, por exemplo, outra transformação tecnológica que a gente está começando a viver é New Space. Então, empresas privadas explorando o espaço. E agora o agricultor pode contratar um satélite. Isso já é realidade, né? Isso já acontece no campo no Brasil. Tem um satélite e aí eu tenho uma previsão de tempo super específica para minha fazenda e eu sei quando vai ser a primeira geada do ano. E aí eu sei que eu não posso plantar antes disso. A primeira não, a última geada. Então eu sei que eu não posso plantar, senão eu vou perder o que eu plantei. Então eu ganho em produtividade, só que ao mesmo tempo eu tenho que ter a capacidade de pagar para ter o satélite. Se eu pensar em indústria 4.0, eu posso ter máquinas agrícolas, máquinas pesadas, que elas não precisam mais do motorista, elas se deslocam pela plantação, e aí elas têm sensores que elas sabem que quando vai ter uma falha, quando vai ter a necessidade de uma manutenção, ela retorna para a oficina, ela não quebra 10 quilômetros longe da oficina lá no meio da minha plantação. Então a indústria 4.0 vai trazer essas mudanças para o campo. Agora, quem vai conseguir pagar por isso? Quem vai ter acesso a isso? Será que eu não vou acelerar o êxodo rural? Será que eu não vou criar mais desigualdade no campo? Mas eu posso ter associações de produtores familiares e aí eles em conjunto ter acesso a essas tecnologias da biotecnologia moderna, do New Space, da indústria 4.0. Tudo bem, então como que eu facilito isso? Será que o governo pode apoiar, subsidiar o acesso ao satélite? Sei lá. Então, tudo isso tem que entrar dentro desse planejamento. Como que essas transformações profundas tecnológicas vão afetar quem é mais vulnerável a essas transformações? Muitas vezes, sempre é quem vive nas periferias das grandes cidades e na periferia do campo. Então, eu acho que, resumindo, o que eu quero dizer a transição para a bioeconomia vai transformar profundamente o campo, vai gerar muita oportunidade, vai gerar ganho de produtividade. A gente não precisa derrubar mata nativa para aumentar a produtividade. A gente já vem vendo, a gente tem tecnologia sendo desenvolvida para isso ao longo de décadas. O Brasil tem grandes instituições que fazem isso, como a Embrapa. Nem vou citar as regionais, porque senão vou esquecer alguém, vai dar confusão. Mas a gente precisa pensar como essas mudanças vão afetar quem vive da terra, os impactos sociais e como proteger quem é mais vulnerável a essas mudanças. E a nossa próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Antes, eu só queria dizer que a gente conferiu aqui, né? E segundo a Lina Biotech, a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, são 48 cursos ativos de biotecnologia no Brasil. Quase acertei, hein? Foi um bom chute, Tá bem próximo. Então, são 48 cursos. Então, pegando esse gancho que o Guilherme estava falando, né, e pensando nessa questão, é que toda vez que a gente vai falar de América Latina e Caribe, geralmente o pessoal tende a ver só uma visão agrícola, né? Então, pensando nesse documento que a gente falou anteriormente, né, vocês enxergariam que a bioeconomia é uma boa saída para enfrentar o aumento da fome, da pobreza e do impacto nas mudanças climáticas na região? Como ela auxiliaria nesses tópicos? E pensando ainda
que esses tópicos podem ser agravados no que a gente pode dizer em relação à pandemia da Covid-19, né? E a gente queria saber, fora desse eixo de setor agrícola que a gente estava comentando, né, como teria que ser esse desenvolvimento biotecnológico, em que áreas o Brasil teria, não só o Brasil, como os países da América Latina, teriam uma vantagem no futuro, né, se for aplicado agora. Quer começar? Eu não falei um monte agora. Deixa eu tomar uma água. Eu não sei, é porque eu acho que esse assunto ele abre um leque de possibilidades muito grande, assim, eu não sei nem por onde começar a falar. Mas eu não sei, eu acho que o primeiro ponto mesmo é a gente consolidar as indústrias de química fina. Eu acho que isso aí realmente não tem para onde correr, a gente precisa melhorar esse ponto. Em relação a... É porque é muito difícil falar de economia no Brasil sem falar de agricultura. Eu não consigo enxergar isso. Eu acho que a gente tem que mesmo aumentar o valor agregado dos subprodutos oriundos, né, desses cultivares. Principalmente, eu acho que grandes protagonistas nesse cenário é a Embrapa Agroenergia, que eu acho o papel deles excelente. Né, eles sempre desenvolvem pesquisas de mestrado ou doutorado voltados para realmente reutilização desses resíduos secundários para transformar eles em produtos de alto valor agregado. Também cabe aí a gente aumentar as nossas tecnologias voltadas para biologia sintética. Eu acho que o Guilherme pode falar isso assim 10 vezes melhor do que eu. Assim, a gente melhorar mesmo, sabe, parar de fazer tipo, sei lá, melhoramento vegetal daquela forma clássica e começar a partir para uma coisa muito mais refinada, para a gente realmente conseguir quantificar as mudanças. E eu acho que assim, uma sugestão que sempre mexe muito com a minha cabeça, é procurar desenvolver outros tipos de bioprodutos ao invés de biocombustíveis. Eu acho que esse, tipo assim, tinha que ser o carro-chefe dessas políticas dentro da América Latina, porque biocombustível, cara, olha só, por exemplo, olha que nem o momento que a gente está vivendo agora, que, sei lá, 80% dos carregamentos de petróleo estão aí à deriva globo afora, né? Porque fica perceptível que, tipo, são produtos que a gente, tipo assim, se ninguém estiver andando de carro, ninguém usa. Bom, enquanto que outros produtos, por exemplo, como bioplástico, ácido succínico, será ácido lático, que pode ser vindo do glicerol, entre outras infinitas possibilidades, a gente poderia estar reutilizando e gerando renda, né, para o Brasil. Então, acho que fica aí a provocação da gente procurar outras alternativas além dos biocombustíveis para a gente desenvolver a bioeconomia no Brasil. E na América Latina, na verdade, esqueci. Eu concordo completamente. Eu acho que eu só queria fazer uma ressalva, né, que o início da pergunta era enxergando a bioeconomia como uma possível solução para a pobreza, a fome, etc. E não é, né? Porque é como fogo. Com fogo a gente construiu a civilização e a gente destruiu a civilização ao pó inúmeras vezes ao longo da história. Então, as ferramentas de biotecnologia moderna, a biologia sintética, que até posso depois comentar mais, um mundo daqui a 100 anos que eu espero ver, espero estar vivo para ver ainda, com a biologia sintética. Isso tudo são ferramentas. Se isso vai aumentar ou diminuir a desigualdade, é o uso que se faz dessas ferramentas. Tanto do ponto de vista de governos, a gente tem fundações que trabalham com isso e tudo mais. Então, é uma ferramenta. Pode ser que reduza o aumento da produtividade agrícola, pode reduzir a fome no mundo. Mas pode ser também que a gente vê todos os anos alimentos sendo destruídos porque não faz sentido, do ponto de vista de capital, né, o custo de transportar eles e vender. Então, não basta o ganho de produtividade, né? Você tem que ter outros objetivos para você enfrentar os problemas e principalmente a desigualdade que é tão comum na nossa região, né? É um mal que é só a América Latina como um todo. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que a gente precisa, e a gente tem o potencial, né, de produzir, entregar para o mundo compostos de maior valor agregado. Mas além, né, o biocombustível é importante, né, para o país, ele é importante para reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa, mas de fato
o custo por litro de etanol é muito pequeno comparado com outros blocos básicos da indústria química. No período que eu estava na Inglaterra, eu trabalhei com... A ideia era produzir aromatizante de sabor baunilha. Quando eu cheguei para o projeto, eu achava uma ideia muito besta, mas depois eu parei pensar, poxa, 1 litro disso vale muito mais que 1 litro de etanol. Vamos fazer aromatizante de sabor baunilha. Não quero fazer biocombustível. Então, é bem nesse caminho. Eu acho que a gente consegue, a gente tem grandes pesquisadores brasileiros na fronteira da biologia sintética. Então, a gente tem um grande potencial. Agora, se isso vai se refletir em desenvolvimento social, em reduzir as desigualdades no Brasil, gerar renda para a população, aí eu acho que vai além da ciência. E aí fica em questões políticas, socioeconômicas, enfim, ciências sociais, economia também são ciências, né? Mas vai além da biologia. Eu acho que é o que a gente consegue conversar um pouquinho mais. Então, não sei se o Brasil virar a potência do mundo em biologia sintética, em bioeconomia, será que a gente vai reduzir as desigualdades, vai erradicar a fome? Parece estar erradicado, mas não está, né? Não sei, depende de outros fatores sociopolíticos que vão além da tecnologia. Só queria complementar um pouquinho a fala do Guilherme. Ah, tá. Então vou deixar eu achei desculpa, gente, é porque eu achei perfeita a colocação. É bem aquela questão de quando a gente desenvolve uma soja transgênica, né? Ela é para quem? Ela é para o grande produtor que tem capacidade de colher aquilo, ela vai para o pequeno produtor que representa 70% das pessoas que alimentam os brasileiros, né? Então, são coisas que, apesar da gente, como pesquisadores, como cientistas, como biotecnologistas, a gente acredita que não fazem parte, mas do nosso cotidiano, a gente precisa pensar nisso também, porque a tecnologia em si, ela não tem posicionamento político, ela não tem lado, ela é uma tecnologia, mas o uso dela é um instrumento político, né? Então a gente precisa também parar para pensar nessas coisas, né? Tipo, quando eu desenvolvo um eucalipto transgênico, eu estou desenvolvendo ele para quem, né? Se eu desenvolvo um drone que consegue captar uma grande área ali, conseguir fazer todo o monitoramento de uma grande fazenda, esse drone está indo para quem, né? Então, eu acho que a gente precisa sim se posicionar enquanto a isso, porque eu acho que a ciência, assim, na essência dela, é feita para o progresso da humanidade, né? Então, se a gente não consegue utilizar isso para conseguir, sei lá, sanar a fome, eu não sei se vale a pena a gente continuar servindo outros preceitos, entende? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter essas reflexões quando a gente desenvolve novos projetos ou novas soluções. Antes da gente seguir um pouco, surgiu uma pergunta aqui no chat em relação a esse tema que a gente estava comentando, que pensando no sentido de Brasil e não mais na América Latina. Isso seria um reflexo da falta de uma bancada política que tenha uma visão de bioeconomia? Luana, posso falar? Pode falar. Não, na verdade, a gente tem sim uma bancada voltada para a bioeconomia no Congresso. Eu já participei de alguns eventos que eles promoveram aqui em Brasília, bem interessantes, trouxeram especialistas para conversar e tal, mas o que eu acho que falta mesmo é porque, assim, já entro num aspecto mais pessoal da minha fala, né, é que falta mesmo a articulação, sabe, porque, assim, talvez para um deputado seja mais interessante ele postar nas redes sociais que ele está fazendo outros tipos de atividade do que promovendo, sei lá, o aumento no valor das bolsas de pós-graduação, ou então que está promovendo, tipo, subsídio fiscal para tipo, meia dúzia de agricultores rurais, entendeu? Então, assim, acaba que, infelizmente, muito desses posicionamentos, desses engajamentos políticos, eles ficam à mercê dessa vaidade dos legislativos, né? Então, eu acho que a gente, como cidadão e como pesquisadores também, cientistas, a gente precisa bater na tecla, ficar enchendo o saco, porque se não for assim, as coisas, infelizmente, não acontecem aqui. E isso foi uma coisa que eu achei muito visível quando eu participei num desses eventos de bioeconomia aqui na Câmara Legislativa, é que quem foi lá assistir muitas das palestras não foram os próprios deputados,
os senadores, foram, tipo assim, assessores que ficam responsáveis por isso, entendeu? E que ficavam lá fazendo, tipo, 300 milhões de anotações, e aí depois, tipo, extrair o sumo daquilo e jogar pro cara, falar, é isso, se você quiser, se você não quiser, o problema é seu, entendeu? Então a gente precisa fazer uma articulação melhor, sabe? Para não ficar só nesse tipo, vamos lá tirar foto, vamos, que legal, vamos promover evento, fazer um vídeo, chama deputado tal, que gosta também de se aparecer, entendeu? Então a gente tem que parar dessas vaidades e começar a realmente se posicionar, se a gente quiser realmente mudar esse cenário. Guilherme, quer comentar alguma coisa? Não, acho que ela é especialista nisso. Então, tem uma outra pergunta que também surgiu dessa discussão agora, que é: começar produzindo insumo dentro do Brasil com componentes nacionais é um impulso para que outras empresas se lancem em inovação ou não? Eu acho que essa pergunta é a questão do ovo e da galinha, né? O que vem antes. Será que se a gente produzir insumos no Brasil, vai baratear o custo de fazer biotecnologia, facilitar o surgimento de outras empresas, mas aí a demanda vai existir quando existirem essas empresas. Então, o que a gente tem visto, eu até tenho visto algumas iniciativas bem legais, eu não vou citar nominalmente, porque senão eu vou esquecer de alguém, mas produção de agarose, produção de enzimas, produção de nucleotídeos. Então, produção desses reagentes mais básicos para se trabalhar com DNA. Também não quero ser muito técnico, mas enfim, tem algumas iniciativas surgindo. A maioria delas vindo das universidades, né? Então, ligadas à Centro de Inovação das universidades. Eu acho que isso também o que eu tenho visto, não sei se vocês concordam, até vocês três quiserem comentar, mas que eu tenho visto de uns 4 ou 5 anos para cá, é que até acho que como reação das universidades, tudo que as universidades têm passado em termos de corte, tanto dos recursos das universidades quanto de bolsas e etc., é tentar comunicar mais para a sociedade a importância da universidade. E você vê, talvez seja uma impressão minha, vocês podem corrigir se vocês não concordarem, mas eu tenho visto mais projetos de extensão e também um incentivo maior ao empreendedorismo. Tipo, poxa, olha que legal o seu projeto de mestrado. Então tem essa incubadora pequenininha aqui da nossa universidade para você continuar seu projeto e a gente consegue oferecer alguma ajuda. Então, pelo menos no interior de São Paulo, eu vi bastante isso, começando Santa Catarina, Paraná, que são regiões que eu conheço melhor. Eu tenho visto muita coisa assim acontecendo dos 5 anos para cá. Então, eu acho que a gente já tem um incentivo, começando a ter um incentivo maior, e se você que está ouvindo tem vontade, tem um insumo que você acha que você vê que dá para produzir no Brasil e que tem que importar do Turcomenistão, talvez seja uma boa ideia se começar uma startup e tentar, né? A gente tem alguns programas bem legais também, não são muitos ainda, eu sinto falta de ver coisas mais abrangentes, mais nacionais, mas a gente tem, dos diferentes estados, tem alguns programas. Eu conheço pouco, assim, né? Eu conheço mais em São Paulo, eu sei que tem em Santa Catarina, Mato Grosso, não sei, não vou citar também todos os estados, mas acredito que tem várias opções. Então, a gente tem começado a ver isso, e eu acho que toda essa crise, essa pandemia terrível, a situação horrível que a gente tem vivido, que a gente tem passado, vai acelerar isso, como a Luana já comentou. Então, sim, quando a gente tiver essa produção de insumos, a gente vai ficar mais fácil, coisas mais complexas, mas a gente não precisa esperar ter as coisas mais complexas para começar a produzir insumo, porque tem os nossos laboratórios, a gente tem um mercado nacional significativo, não é imenso, mas ele existe, né? Então, a gente tem visto coisas assim bem legais, assim. Eu acho que são coisas mais recentes, não sei se vocês compartilham essa visão. Eu acho que é muito disso que você está falando, sabe, Guilherme? Um ponto também que eu queria constar aqui é que eu acho que a gente está passando por uma mudança cultural muito grande dentro da parte acadêmica do Brasil. A gente está saindo, sei lá, se nos anos 80, 90, você falasse que você queria pegar teu projeto de pesquisa e transformar isso em algum produto ou em alguma empresa, você seria apedrejado, sabe? Então, eu acho que a gente está passando por essa mudança de paradigma também. E ela acaba que ela está refletindo as nossas novas leis agora. Eu acho que um novo marco legal de ciência e tecnologia, ele vem para mostrar isso. Tanto que nele, se vocês tiverem a oportunidade de ler, diz que o pesquisador
titular mesmo das universidades, se ele quiser dedicar 8 horas semanais dele para uma empresa dele, ou então outra empresa, ele pode fazer isso, sabe? E não só isso, também aí abre as possibilidades de a gente usar os próprios equipamentos das nossas universidades para fazer a produção desses insumos. Isso, inclusive, eu participei ano passado de um congresso de transferência tecnológica que teve aqui em Brasília, o ProfNIT, e foi muito interessante porque a maior parte das pessoas que estavam ali representando os NITs, né, que são os núcleos de inovação tecnológica, onde geralmente essas pesquisas nas nossas universidades elas vão para as vitrines e conseguem passar para o mercado, eles comentaram exatamente isso, né? Tipo, a gente não sabe como é, a gente não sabe, a gente tem medo de tentar, né? Então, acho que esse momento de crise sanitária, crise econômica, sei lá, até de crise moral que a gente está vivendo no Brasil, a gente precisa começar, tipo, a cogitar mesmo essas opções, né? Seja para você que não quer seguir a carreira acadêmica, seja para você que acha que o doutorado é só mais uma especialização para você ser outro tipo de profissional. Então, eu acho que aqui cabe um leque de possibilidades muito grande. E a gente precisa se apropriar disso. A lei de inovação, o novo marco legal de ciência e tecnologia, ele está aí, é para isso, gente. É para a gente conseguir levar os nossos projetos de pesquisa para o mercado, para a gente, tipo assim, pequenas e médias empresas de alto impacto. Então, se você tem vontade, se você acredita que seu projeto tem potencial para fazer isso, galera, bota a cara pro tapa e vamos que vamos, porque com o dólar correndo de um lado a R$ 6 e do outro lado, tipo assim, as fronteiras se fechando, tipo assim, não tem outro jeito, a gente está chegando, tipo assim, no estado de calamidade, né? Então, quem acredita que tem possibilidades, começa a se articular dentro das universidades. A gente tem alguns problemas culturais muito grandes internos, né? Inclusive, isso foi um parágrafo que eu escrevi num texto para a profissão biotech, que a gente tem os pesquisadores esmigos, né? Que, tipo assim, tem aquele negócio, tipo, o equipamento é meu, ninguém usa e tal. E a gente está começando a superar isso, né? Porque a gente vê que só através da cooperação a gente vai conseguir superar esses momentos. Então, se você tem algum projeto de pesquisa, ou que queira, ou de doutorado, né, pós-doc, sei lá, e você quer levar isso para o mercado, comece a se articular dentro da sua universidade, procura o núcleo de inovação tecnológica dele, vê quais são as restrições, tipo assim, por exemplo, existe a possibilidade de você usar o equipamento de madrugada? Em algumas empresas aí, mundo afora, a gente faz isso, tipo assim, produz 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que impede da gente fazer isso também, né? Então, essa mudança de paradigma, ela começa com a gente, né? Não se esqueçam disso. Os nossos professores, eles estão lá na década de 80 ainda, com aquele pudor todo de, ai meu Deus, será que eu empreendo? Será que eu não empreendo? Vocês não, galera. Vocês já vêm com uma formação diferente, né? Uma formação, um contexto social diferente. Então, aproveitem essa oportunidade, sabe? Vão lá, invistam nisso. Obrigada a vocês por essa resposta, foi ótima. Eu queria só fazer um comentário que ainda foi do que a gente estava comentando antes das perguntas que surgiram agora no chat, né? Que vocês dois falaram sobre, por exemplo, acho que falou, na verdade, falou sobre a gente focar talvez em um outro bioproduto, né? Tipo, além do biocombustível e tal. E eu acho que é importante a gente pensar também que, tipo, para além da gente mudar as políticas de produção dos bioprodutos, a gente também tem que ter algo atrelado, tipo, como uma alternativa cultural mesmo, eu acho, porque às vezes, como sociedade, a gente não entende por que a gente está mudando alguma política, né? Então, às vezes não adianta a gente produzir um outro bioproduto se, sei lá, a população inteira ainda quer andar de carro o tempo inteiro e acha que isso é o futuro e acha que isso é o bom e tal, né? Mas, como também o Guilherme disse antes, sobre essa transição afetar profundamente o campo e todas essas nuances, eu acho que ainda sobre a América Latina a gente queria comentar mais uma coisa, que é com relação aos povos tradicionais, né? Então, num período relativamente curto de tempo, assim, entre o meio de 2019 e o início agora de 2020, a gente teve umas novidades no que tange bioeconomia, assim, né? Então, a gente teve o programa Bioeconomia Brasil, a gente teve algumas modificações nas políticas do Ministério do Meio Ambiente e também no Conselho Nacional da Amazônia, né? E nesse programa, por exemplo, ele foi dividido em vários eixos, né? E dois dos 5 eixos, eles consideravam
conhecimento tradicional, agrofloresta, se não me engano, coisas assim, nessa base de pensamento, né? E ao mesmo tempo que agora no Conselho Nacional da Amazônia a gente tem a falta de representação tanto do meio ambiente em si quanto dessa categoria dos povos tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas, esqueci os outros nomes, mas todo mundo que entra que precisa dessa representação, né? Então, eu queria que a gente tentasse entender se é possível compreender a bioeconomia como uma área que envolva mais do que essas tecnologias e ciências avançadas que a gente tanto falou sobre toda a live, assim, né? Acho que, Luana, se você quiser começar, acho que vocês têm mais conhecimento que eu para explicar um pouco da Lei de Biodiversidade de 2015. Eu acho que é um bom ponto para a gente começar. Ou se quiser, eu posso falar o que eu entendo. Não, também estava pensando exatamente isso. Gente, é irônico isso, porque a nova lei de acesso à biodiversidade, ela é positiva justamente nesse aspecto. Ela revoga a medida provisória de 2001 e ela traz a possibilidade da gente começar a conceder benefícios a esses povos de pessoas com conhecimento tradicional associado, como tribos indígenas, quilombolas, agricultores, etc. Então, existe um fundo, para quem não sabe, existe um fundo que quando você utiliza aquele conhecimento tradicional para pesquisa e aquilo gera um produto, o X valor do produto vai para esse fundo que é destinado para esses povos. E nesse aspecto, ele é muito positivo. E ele, de certa forma, ele reflete muito o pensamento do governo daquela época. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente interessante que a gente tem que focar aqui, é que grandes atitudes que a gente vê, essa falta de representatividade em alguns eventos, ela reflete muito da visão do governo federal em relação a isso. Então, a gente não pode ser ingênuo e achar que isso aconteceu simplesmente porque aconteceu. Não, se não houve representatividade desses povos, é porque realmente não está alinhado ao pensamento do governo federal que isso seja importante, a inclusão. Né? E a gente precisa bater muito nessa tecla, porque é quase paradoxal. Como é que a gente utiliza o conhecimento desses povos e, tipo assim, não, vocês não podem discutir com a gente, entendeu? Então, a gente tem que ficar... E é engraçado que são coisas bobas, sabe? Tipo assim, a gente pensa que, nada a ver, sabe? Uma reunião, assim... porque faltou um representante, não tem diferença, mas faz toda a diferença futuramente, principalmente em políticas internacionais, principalmente naquela região fronteiriça da Amazônia com outros países. Isso vai fazer toda a diferença no futuro. E isso também reflete muito esse posicionamento tão deplorável do Ministério do Meio Ambiente, que, assim, ao mesmo tempo que a gente quer implementar uma agenda mais sustentável, mais voltada para a bioeconomia, em que a gente tem essa produtividade maior, do outro lado, o cara acha que tudo isso é uma falácia, entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um momento de crise moral muito tensa, gente. A gente não pode se calar vendo essas coisas. E aí acaba que eu não sei como é que está hoje em relação à concessão desses benefícios para esses povos. Mas eu vejo isso como um ponto extremamente positivo dentro da lei de acesso à biodiversidade. Eu acho que, assim... ela, apesar dela ter um caráter arrecadatório, né, em que, tipo assim, o pesquisador, se ele, sei lá, gravar o canto de um pássaro e não registrar isso, ele pode tomar uma multa. De outro lado, a gente começa a onerar esses povos pelo conhecimento que eles concederam, né? Então, eu acho que tem pós e contras que a gente precisa continuar, gradualmente, continuar as discussões relacionadas a isso. Eu acho que só isso que eu tinha para fazer de colocação por enquanto. Guilherme, se quiser falar mais alguma coisa. Só completando, eu achei muito interessante. Eu não conhecia essa ideia de conhecimento tradicional até esse projeto de lei estar sendo votado, e aí teve uma SBPC que foi aqui em São Carlos, e eu pude conversar com quem foi uma das pessoas que liderou a formação desse projeto de lei. Foi bem interessante, eu realmente não sabia nada de legislação, então eu aprendi muito. E é um conceito bem interessante, na verdade. Ele soa uma coisa muito diferente, mas pensa naquela... Estou falando para quem está nos ouvindo, né? Você está com dor de barriga, você chega para tua avó, no meu caso minha avó, né? Pode ser tua avó, teu avô, meu avô é falecido, mas eu chego para minha avó e falo, vó, faz um chazinho para mim, e aí ela
sabe quais plantinhas lá do quintal dela vão fazer passar a dor. E ela faz um chazinho, realmente passa. E isso é conhecimento. Isso foi passado pela mãe, pelo pai dela, que recebeu da mãe ou do pai dela, que ou tem origem de um povo que vivia ali, ou interagiu com o povo que vivia ali e teve esse conhecimento, e isso tem valor. Então, se você chega em indústria farmacêutica, chega para minha avó e fala, volta, Guilherme, o que você usa para dor de barriga? E extrai aquela molécula e produz um composto, ela vai estar obtendo lucro. E esse obter o lucro pode ser uma ferramenta bem interessante até como uma forma de conservar e proteger a cultura desses povos, sejam povos indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, enfim, porque pode ser uma fonte de renda. No final das contas, uma fonte de renda que pode dar força para resistir a avanços de grileiros, avanços de garimpeiros. Então, a roda da bioeconomia gira muito bem com esse mecanismo, porque você está, ao mesmo tempo, para o mundo, você está dando um novo remédio contra a dor de barriga. Para o mundo como um todo, para a humanidade é bom. Para a indústria, ela está partindo de um produto que já tem algum conhecimento. E para aquelas populações está gerando uma renda que pode ajudar a se proteger. Então, esse mecanismo ele é muito, muito interessante. Só que tem um problema que eu enxergo na lei de biodiversidade, que ela é muito interessante. A primeira lei ela era muito restritiva, ela era um problema, mas mesmo assim ela era uma das primeiras do mundo. Foi feita em 2001, falando de patrimônio genético. Quem falava disso em 2001? Então o Brasil sempre esteve na frente dessas conversas. E esteve na frente das conversas sobre biodiversidade, por conta da sua força na bioeconomia. Então, tudo está interligado. Então, claro, por conta da sua grande biodiversidade, mas porque a gente tinha uma bioeconomia que se alimentava dessa biodiversidade. Então, a gente sempre participou das conversas sobre conservação de biodiversidade, e isso tudo resulta em 2 protocolos. Eu posso falar, eu não sou nenhum diplomata especialista nisso, então se eu tiver um diplomata ouvindo, pode corrigir à vontade. Mas tem o protocolo de Cartagena, que é em 2000, se eu não me engano, e o protocolo de Nagoya, em 2010, que ele fala de como diferentes países tratam informação genética. E o Brasil foi muito importante para a criação desses protocolos. O Brasil esteve diretamente envolvido na criação. E o Brasil é um signatário. O que isso significa? Quem estava lá na conferência assinou o documento. Só que ele não tem validade se ele não for ratificado. Tipo, você tem que chegar no teu congresso e falar, Congresso, eu assinei esse papel lá. Vocês concordam que eu assinei? E aí se torna lei. Eu não tenho certeza dos números atualizados, mas eu acho que, se eu não me engano, o protocolo de Nagoya tem aí por volta de 100 países, maioria na Europa, na África, a China assinou, vários países asiáticos, e o Brasil não ratificou, então ele não é uma lei. E o que esse protocolo prevê? Ele trata de biopirataria, só que a biopirataria é muito diferente hoje do que era um século atrás. Um século atrás, a nossa indústria da borracha foi devastada porque levaram sementes daqui para outro lugar. Só que naquela época você tinha que pegar as sementes, pegar um barco a vapor. Não, vapor não, né? Porque já tinha, talvez tenham feito até de avião, já que era para roubar alguma coisa importante. Mas hoje o cenário é muito diferente. Imagina que você vai passar férias, vem um alemão passar férias em Tamandaré, Praia do Carneiro, lá em Pernambuco, e aí vai lá nos arrecifes, e aí tem aquela biodiversidade maravilhosa, ele coleta uma amostra de água ali, e ele está no bolso dele, naquela hora ali, com um sequenciador. Ele já sequencia, ele pode sequenciar ali mesmo. Ou ele leva para o hotel e sequencia e manda por WhatsApp a informação genética do que ele sequenciou. Ou um e-mail, provavelmente ele faria um e-mail, né? Mas envia isso para a Alemanha. Ele não está levando nada com ele, não vai levar um animal, não vai levar água, não vai levar nada do Brasil. Mas a informação já foi. Veio um russo pro visitar o Bolshoi no Festival de Dança de Joinville. Ele sobe a Serra Dona Francisca, vai lá, vê uma orquídea maravilhosa. Ele não precisa mais arrancar a orquídea e tentar enfiar no avião. Ele pode sequenciar a orquídea. Então, eu acho a lei de biodiversidade ela é fantástica nesse conceito de apoiar os povos tradicionais. Mas se a gente não é signatário desses tratados internacionais que a gente ajudou a escrever, tipo, se você não quer assinar, então por que você ajudou a escrever desse jeito, cara? Se a gente não se protege internacionalmente. E aí isso vai forçar as empresas brasileiras a pagarem esse royalty, mas
o britânico, o americano, o chinês, quem for, não vai ter isso. Então é muito importante essas questões internacionais também, como a gente se porta e tudo mais. Mas acho que a gente até divergiu um pouco da pergunta original, mas no geral a gente já tem a bioeconomia pode ser uma ferramenta fantástica para a sobrevivência cultural e econômica, que está atrelada, né? Se você tem mais força econômica, você se torna mais forte para sobreviver culturalmente e socialmente. Pode ser uma ferramenta fantástica para essas populações tradicionais, quilombolas, populações indígenas, ribeirinhos, enfim, outras que eu não esteja citando. Só que a gente precisa de um planejamento estratégico que envolva o país inteiro e envolva esses tratados internacionais. Eu acho que não tem importância ter saído um pouquinho, eu acho que respondeu além e foi incrível. Então, assim, para a gente fechar o bloco aqui das perguntas do roteiro, a gente tem mais uma pergunta, daí a gente já vai passar para as perguntas do chat, do Instagram, etc. Então, uma das últimas coisas que a gente pensou para falar aqui, fora essas perguntas do chat, né, é sobre a gente fazer um panorama da importância das pesquisas básicas também, né, que não visam necessariamente uma aplicação, né, tipo, de cara, mas o entendimento dos temas, né? Então, qual seria assim, a importância desse tipo de pesquisa para a bioeconomia ou para o futuro da bioeconomia? Acho que essa eu posso começar. A gente tem um exemplo que é muito bom, que é a tecnologia CRISPR. Inclusive, tem um grande debate judicial sobre patente, bem complexo, mas é basicamente a tecnologia, a metodologia que deu um salto, né, na engenharia do DNA, permite, inclusive, já foi utilizado para fazer bebês geneticamente modificados, infelizmente, mas é uma tecnologia que está transformando a sociedade e tem um vasto campo de aplicação em qualquer organismo, é uma ferramenta extraordinária. Ela não foi criada porque tinha alguém trabalhando para criar uma ferramenta para engenheirar bebês. Ela foi descoberta porque a natureza criou o sistema CRISPR-Cas, né, especificamente o primeiro descrito, o CRISPR-Cas9. Ela foi descoberta estudando sistema imunológico de bactérias para a produção de iogurte. Então, estudando, tentando entender como funciona o sistema de defesa. Foi descrito em outros organismos antes e depois, mas tem um paper bastante conhecido, acho que é de 2008, posso estar falando asneira, mas que é isso, eles estavam olhando lá o sistema imunológico de bactéria e todo o desenvolvimento moderno que leva até a aplicação da tecnologia para engenharia genética, começa olhando para a bactéria do iogurte. Então, existem muito mais coisas que a gente não sabe, coisas que a gente sabe, e a gente vai com certeza manipular e adaptar ferramentas que existem na natureza para os fins que a gente quer, mas só é possível hoje a gente ter CRISPR porque tinha ciência de base. Então, são coisas relacionadas. Todo país que se destaca em ciência aplicada, em engenharia, em criar tecnologia, também se destaca em entender coisas, em fazer ciência, né, entender o mundo. Então, para a gente para a gente se tornar uma potência em bioeconomia, em biologia sintética, em biotecnologia industrial, pode usar em vários termos, né, passa por a gente ter pesquisadores entendendo o mundo, tanto para servir de ferramenta para quem vai aplicar essas tecnologias, quanto para treinar o método científico, o pensamento científico, formar as pessoas que vão aplicar a tecnologia. Então, qualquer planejamento para alavancar a bioeconomia no Brasil tem que passar por ciência de base. Eu acho perfeita a colocação do Guilherme. Inclusive, o CRISPR, gente, se vocês forem ver, tinham papers da década de 90 descrevendo, né, as enzimas hoje, e tipo assim, nunca nem sequer passou na cabeça do pessoal daquela época em utilizar para outras funções, né? Então, eu acho que cabe aí muito dizer que a bioeconomia hoje, ela vai ser uma potência se ela tiver fundamentada em pesquisa de base. Né? Quando um pesquisador ele pega um extrato do solo para pesquisar, tipo assim, a composição daquilo e faz uma análise metagenômica daquilo, dali ele pode extrair muitas informações posteriores, justamente, sei lá, seja na prospecção de novas enzimas, de organismos chassis, enfim.
abre uma gama de possibilidades muito grande, principalmente quando a gente fala de um país mega diverso como o nosso. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu acho que os nossos representantes do executivo e legislativo também, né? Porque a gente escuta muito falar que não precisa. Para que pesquisa de base, né? Tipo assim, para que entender porque o mundo funciona assim? A gente tem que fazer cana transgênica, que é isso que dá certo, gente. É isso que dá dinheiro. Então, infelizmente, a pesquisa de base ela tem que vir partindo do governo, né? Você não vê empresa querendo investir em pesquisa de base, porque não faz, não está dentro do objetivo dele ali querer lucrar com isso. Então, o governo ele tem que ter em mente, eu acho que os governantes locais da América Latina, eles têm que ter em mente que a gente precisa prospectar a nossa biodiversidade para a gente achar novas ferramentas e micro-organismos capazes de impulsionar novas soluções. Então, se você que está ouvindo faz pesquisa de base, gente, continue, sabe? Não é errado a gente querer entender porque o determinado fuso mitótico acontece daquele jeito e quais são as enzimas relacionadas. Isso no futuro talvez faça uma grande diferença quando a gente for estudar algumas doenças genéticas. Então, eu acho perfeita a colocação do Guilherme, que a gente precisa mesmo estudar, sabe? Não tem outra solução. A gente tem que fazer ciência da forma mais pura que é descobrir porque as coisas funcionam, porque é só assim que a gente tem um progresso. Imagina você, 10 anos atrás, chegar para tua mãe e falar: mãe, eu vou fazer meu doutorado estudando coronavírus de morcego. Que coisa. Exatamente. Mas era disso que a gente precisava. Pra quê, meu filho? Exatamente, mas era o que a gente precisava que alguém tivesse feito isso 10 anos atrás. Então... Bom, então... Fica em uma gama de possibilidades, né, gente? Então, a gente tem agora 2 perguntas que surgiram aqui do nosso chat e do nosso Instagram também. Então, a primeira delas é uma pergunta que veio do chat, que fala assim: pensando de forma otimista, se houver uma vacina para a Covid-19 nos próximos 8 meses, 1 ano, o Brasil conseguiria entregar essa vacina para toda a população com eficiência? Temos laboratório suficiente para isso? Tá, vamos lá. Bom, primeiro é que não vai, o que está sendo desenvolvido hoje não é uma vacina, são 115. Atualmente, o último paper que eu li sobre isso falava em 115 vacinas sendo desenvolvidas, dos modelos mais diversos. Então, tem formas de se fazer uma vacina. Pode ser um vírus atenuado, pode ser uma proteína do vírus, pode ser uma vacina de DNA, de RNA. E dentro dessa corrida para o desenvolvimento de vacina, tem empresas desenvolvendo vacinas, tem universidades desenvolvendo vacinas, tem instituições governamentais, tem isso nos mais diferentes países. Então, o que o caminho aponta hoje é que a gente já teve, as primeiras vacinas já entraram em fase 1 de desenvolvimento, né, que é quando você começa os testes em humanos, pega um grupo bem pequeno, humanos saudáveis, e vê se você não mata ninguém, basicamente. Então, foi um pouco exagerado, mas é mais ou menos isso que é um teste de fase 1, né, você tem várias fases que você vai passando. O primeiro é só para ver se a vacina não é tóxica, depois se testa com um número maior de pessoas, e finalmente passa para testes randomizados e tudo mais. Depois, se as pessoas tiverem dúvida, a gente pode comentar um pouquinho disso. Então, o que vai acontecer no desenvolvimento da vacina é que várias vão caminhar, e a gente sabe que a maioria delas vai falhando ao longo dessas fases. E a gente tem grandes programas internacionais que foram criados para financiar o desenvolvimento dessa vacina. E o que vai acontecer quando a gente sair lá no final com uma vacina vai depender de quem chegou lá e como chegou lá. Então, tem fundos internacionais que vão desenvolver uma vacina que vai poder ser produzida por qualquer um. Tem multinacionais que vão desenvolver uma vacina que é delas, vai ter uma patente. Talvez a gente chegue lá no final com 3 que funcionam, talvez a gente chegue lá com 10. Tem vacina sendo desenvolvida no Brasil, talvez seja o Brasil que chegue lá no final com uma vacina. Então, é muito difícil a gente olhar hoje e tentar especular como vai ser esse futuro. A Fiocruz tem feito um trabalho extraordinário, as nossas universidades também, tanto no desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico nacionais, testar kits de diagnósticos importados, e alguns têm trabalhado na vacina, fora a pesquisa de base para isso. Tem gente que está produzindo coronavírus para os outros poderem testar, enfim, tem muitas coisas envolvidas. Então, assim, eu falei um monte de coisa,
para responder não sei, porque a gente não sabe se uma vacina vai conseguir induzir imunidade por longos períodos, a gente entende muito pouco do vírus. A live da semana passada, a professora fez uma colocação perfeita, né? A gente conhece o vírus há 3, 4 meses. Então, praticamente qualquer pergunta que seja feita, a resposta é não sei. A gente tem grandes instituições que fazem trabalhos epidemiológicos extraordinários, existe produção de vacina nacional, existe pesquisa nacional para isso, mas tudo depende de como vai ser essa vacina que vai ser desenvolvida no final, e a gente não sabe se isso vai resolver o nosso problema. Então, é isso, mais ou menos. Não sei, Luana, se você tem uma resposta mais assertiva, né? Porque a minha é um grande não sei, mas é mais ou menos isso tudo que tem que ser considerado. Não, é só para complementar a sua colocação, é que o Brasil, primeiro, ele tem um dos maiores quadros de calendário de vacinação do mundo, né? Então, tipo assim, em relação a vacinas, a gente realmente consegue cumprir isso, assim, extremamente bem, né? A gente tem o Instituto... Eu não lembro se é a Fiocruz que produz ou se é o Butantan, mas a gente tem uma grande capacidade de produção de vacinas muito bom. Eu acho que a questão que a gente entra vai ser duas, né? Vai ser a que o Guilherme pontuou agora, em relação, tipo, será que ela vai ser eficiente? Enfim, porque até hoje a gente não tem da dengue, né? Que, tipo assim, tem reincidência nas pessoas aí todos os dias e, cara, a gente não sabe. E quem dirá o coronavírus, né? E eu acho que o outro ponto também importante que vai acontecer vai ser propriedade intelectual relacionada a isso, né? Se for iniciativa privada que fizer, como é que vai ficar isso? A gente vai quebrar patente? Vai existir um tratado internacional que a gente fale, não, todo mundo vai, nesse momento de calamidade, todo mundo vai poder usufruir, vender, e aí, posteriormente, a patente volta a ser sua. Então, acho que, inclusive, quem gosta de acompanhar a propriedade intelectual tem uma revista chamada Prospecção Tecnológica, da UFBA, que é muito boa, que ela é do Prof. Nietzsche, e ela tem, a edição desse mês, ela é especificamente voltada para o coronavírus. Então, quem tiver interesse nessas discussões mais políticas, voltadas para políticas públicas, transferência tecnológica, prospecção tecnológica, entra lá, vê essa revista, tem uns artigos muito legais, inclusive, que a gente debateu aqui, que é o papel do governo federal em relação ao gerenciamento dessa crise. E eu acho que vai ficar... Eu acho difícil. Eu também gosto do posicionamento do Guilherme, eu também não sei. Eu acho assim... A pesquisa que a gente precisava ser feita tinha que ter sido feita há 18 anos atrás, quando surgiu o MERS, entendeu? E desde lá até hoje, tipo assim, a gente não sabe, né? Então, se lá desde o MERS a gente simplesmente tipo, ignorou aquilo, e agora em 2010 também a gente ignorou um segundo vírus da família do corona, então assim, fica difícil a gente saber onde é que a gente vai chegar, né, hoje com essa pandemia global. Então fica aí um grande não sei, a gente tem que acompanhar mesmo, ver se realmente vai dar certo, se não vai dar certo, mas eu acredito que apesar de tudo, o Brasil vai ter capacidade sim de produzir, de conseguir distribuir isso para as pessoas, porque a gente tem um calendário vacinal muito bom, a gente tem uma distribuição muito boa. Acho que a questão mesmo vai ser, sim, se a gente vai poder mesmo comercializar isso ou se vai ficar detido para os grandes empresários da indústria farmacêutica, né? Vender ela por 200, 300, 400 reais. Tem outra questão, né, que é uma questão econômica, porque o que aconteceu no surto do H1N1, quando surgiu a vacina, os países mais ricos já tinham encomendado grandes quantidades. Então houve não existia capacidade de produção para outros países mais pobres. Então ou em desenvolvimento, enfim. Então tem existido uma interlocução diplomática internacional para chegar a um acordo sobre como vai ser, enfim, assumindo que a gente consegue uma vacina, assumindo que ela funciona, tudo mais, como vai ser essa questão de distribuição internacional. Então pode ser, por exemplo, todos os profissionais da saúde de todos os países do mundo têm direito a tomar isso antes. Então, não importa que os Estados Unidos quer comprar 300 milhões de unidades, ele vai comprar só para os seus profissionais da saúde e os outros países vão comprar só para os seus profissionais da saúde. Então, tem acordos sendo traçados para isso. E o que a gente tem visto também, que é bem interessante, acho que vai ser um benefício permanente da pandemia, é a articulação internacional para criar fundos para
desenvolver tecnologias, vacinas para prevenção. Por exemplo, quando teve a SARS em 2003, teve 2 vacinas que chegaram à fase 1, teste fase 1. Só que elas não faziam sentido mercadológico. Por quê? A pandemia acabou. Então, por que uma empresa vai gastar milhões, bilhões de dólares para desenvolver algo que ninguém vai tomar? Então, foi abandonado. E de 2 anos para cá surgiu um fundo para isso. Agora estão surgindo vários, que a ideia é abraçar, desenvolver essas vacinas, esses tratamentos antes da pandemia se tornar incontrolável. Então, a gente sabia, tem artigos de 10, 15 anos atrás, como a Luana muito bem pontuou, falando que ia surgir um coronavírus que a gente não ia saber controlar. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. A comunidade científica falava. Só que você não tinha articulação, financiamento. E financiamento para a ciência falta nos países ricos também. A gente tem grupos aí, franceses, alemães, americanos, falando que eles queriam trabalhar com o coronavírus 15 anos atrás e cortaram a verba, porque ninguém se importava com o coronavírus. Então, é mais fácil para todo cliente em todo lugar do mundo inaugurar uma ponte do que dar o dinheiro para fazer pesquisa com coronavírus, que ninguém se interessa, ninguém se importa com essa doença de morcego, ou enfim. Então, tem essa questão também. Como vai ser a distribuição dessa vacina internacionalmente, e o benefício permanente dessa pandemia vai ser essas pesquisas muito mais voltadas para prevenção. Só que sempre vai ser um dinheiro que vai parecer jogado no lixo, né? Porque se eles tivessem lá atrás desenvolvido essa vacina e chegasse ali no início do ciclo lá na China, vacinasse todo mundo em Wuhan, vocês gastaram todo esse dinheiro para vacinar contra um negócio que matou 3 pessoas, sabe? Então tem isso também, essa questão também. Mas, no geral, eu estou falando coisa demais já. Mas acho que a gente respondeu a pergunta mais ou menos. Com um grande não sei. Gente, acho que foi ótimo. Na verdade, a gente tá chegando numa hora boa também, né? E a gente queria só colocar mais uma pergunta, então a gente reduziu bastante aqui, mas só para não passar batido, que o Guilherme comentou sobre a indústria 4.0, eu acho que também é um outro assunto enorme, mas se der para a gente entender mais ou menos, pelo menos como funciona e o que seria essa indústria 4.0. Bom, assim, eu vou fazer só um apanhado bem geral, outro dia a gente conversa mais sobre isso, mas essa transição para o mundo virtual, essa transição para uma indústria 4.0, ela tem muitas faces. E essas faces, elas, na verdade, não é uma revolução, é uma evolução. Então, a gente teve, nos anos 70, a revolução dos computadores. Isso mudou todas as áreas de atividade humana, todas. A arte, a construção civil, a política, as bolsas de valores, tudo foi transformado pelos computadores. E a gente vem atravessando ondas de progresso dentro dessa área que afetam todas as áreas. Então, a internet mudou tudo. E agora a gente vai ter internet das coisas. Então, as coisas vão estar todas conectadas à internet e vão falar comigo. Inteligência artificial, mineração de dados, tudo isso. Então, essa transformação vai afetar todos os campos. A revolução da bioeconomia é uma outra revolução, na minha visão. Eu sei que tem gente que coloca junto, mas eu particularmente entendo que a revolução da bioeconomia é outra coisa. Porque ela não tem nada a ver quer dizer, ela tem coisas a ver, ela se beneficia da revolução, da transformação para a indústria 4.0, mas ela é uma outra coisa, que é uma revolução biológica. Então ela não tem nada a ver com todas essas outras mudanças que a gente está vendo em todas as áreas. Então é uma coisa diferente, ela é uma mudança na biologia. E aí ela conversa com isso. Porque, por exemplo, agora ao invés de eu fazer uma via com uma bactéria que produz o pigmento dessa plantinha aqui, eu posso usar automação para produzir 10 mil. E aí usar a inteligência artificial para selecionar as melhores formas de montar essa via e projetar outras formas que eu nunca ia imaginar e montar outras 10 mil. E dessas 10 mil pegar a melhor e montar mais 10 mil. E aí eu acelero muito o processo. Então, a revolução da bioeconomia ela vai caminhar junto com a mudança para a indústria 4.0. Acredito que ela vai ser mais lenta, porque ela é muito diferente de tudo que a gente faz. Mas elas são, na minha visão, coisas diferentes, mas que caminham junto e que vão transformar a nossa vida ao mesmo tempo, né? A gente vai passar por isso nas próximas décadas. E então, quando a gente tiver um mundo que os prédios são feitos de fungos, que você anda à noite e ao invés de postes você tem árvores fluorescentes que acendem à noite e iluminam o caminho, isso
vai ter sido alimentado pela indústria 4.0, mas isso é a revolução da biologia, que é o que a gente está conversando aí desde o início. Ah, não, eu acho perfeita a colocação, Guilherme. Eu acho que é bem importante a gente ver que a bioeconomia ela vem em paralelo à indústria 4.0 e que elas mutualmente elas têm coisas em comum, mas que nem necessariamente elas sejam a mesma coisa. Então, tenham sempre isso em mente, sabe? Assim, a bioeconomia ela está ali embaixo da indústria 4.0 no sentido de que a gente está fazendo a transição, né, do combustível fóssil, de processos químicos pesados para processos mais ecologicamente melhores, né, que tenham menos impacto ambiental, mas isso necessariamente não é a indústria 4.0, é a bioeconomia ali atuando para chegar num mundo mais sustentável. E do outro lado, a gente está vindo num mundo mais tecnológico. Então, as duas áreas, eu acho que elas, em alguns pontos elas se convergem, mas são coisas diferentes, né? É muito importante sempre lembrar disso. Bom, gente, então, queria agradecer o Guilherme e a Luana, que estiveram aqui por quase 2 horas falando com a gente sobre esse assunto, né, sobre bioeconomia. É um assunto que não é muito comentado, assim, em lives, né, então a gente acabou trazendo esse assunto bem específico, né, bioeconomia, para que vocês pudessem comentar. Era um assunto que vinha complementar a live da semana passada, então se você não assistiu a live da semana passada, entra aqui no Facebook da Lina ou no Facebook dos polos que estão retransmitindo, ou acesse esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, só apontar o seu celular para ele. Queria agradecer então também a Maria, agradecer também os 20 polos da Lina Biotech que estão envolvidos na organização dessa live, agradecer aos polos que fizeram a transmissão simultânea, e se o Guilherme e a Luana tiverem mais alguma coisa para falar, ou se quiserem se despedir, está aberto. Eu queria agradecer o convite. Eu acho incrível o trabalho que a Lina faz. Eu tenho muito orgulho de ser formado em biotecnologia. E se vocês tiverem outras perguntas ou quiserem conhecer um pouco mais meu trabalho no AD ou no Piabiru, ou se quiserem trocar uma ideia maluca, eu gosto de falar essas coisas esquisitas de prédio de fungo e árvore que brilha. Então eu tô super aberto. Manda aí uma mensagem, depois a gente vê aí, passa contatos e tudo mais. E é isso, pessoal. Obrigado por me ouvir tagarelar. Eu também gostaria de agradecer quem ficou até o final da live, escutando a gente falar infinitamente aqui sobre vários assuntos. Eu acho que a gente meio que dá uma trela pra gente, a gente não para de falar nunca. Mas eu queria muito agradecer o convite da Lina. Como eu disse anteriormente, eu participei da Lina por muito tempo, eu estive na frente da comissão que regulamentava a biotecnologia a última lei que teve antes dessa nova. Eu estive no congresso, e para mim assim, é sempre um prazer poder vir falar sobre biotecnologia e ter orgulho de falar que também sou biotecnologista. Eu também queria deixar claro que quem quiser saber mais sobre bioeconomia e esses outros assuntos, eu gosto muito de escrever no meu LinkedIn, que é uma plataforma, é uma rede profissional. Eu acredito que seja um espaço interessante para mim poder me expressar. Não uso muito o Instagram, então quem for me stalkear por lá, gente, não façam isso, porque eu não uso mesmo. Mas quem quiser me seguir no LinkedIn, pode ir lá, é Luana Dantas, que eu tô de portas abertas para poder conversar com vocês sobre isso e outros assuntos também. Maria, quer dar uma despedida aí pro pessoal? Depois dessa chamada, né? Não, eu quero agradecer a todo mundo realmente que estava no início, no meio e no final da live. Agradecer a vocês dois, acho que nosso bate-papo foi incrível. Acho que agora dá até para dizer que foi bom que não foi antes, porque senão ia ter sido uma live de 4 horas e ninguém ia aguentar. Mas acho que foi incrível e eu aprendi demais essa noite. Então, brigadão. Então, gente, a gente se vê numa próxima live. Mandem pra gente nos comentários e mande também pra Lina no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, que assunto vocês querem ver nas próximas lives da Lina. A gente vai ficar muito feliz da colaboração de vocês. Então, obrigado, pessoal, que ficou aí até agora. 2 horas passou muito rápido, né? Quando a gente vai falando sobre os assuntos assim, que envolvem ciência, a gente sempre acaba passando do tempo, mas 2 horas acabou passando bem rápido. Então, tchau, pessoal, e até a próxima live da Lina Biotech.